Oiê, boa tarde. Eu me chamo Ednei Procópio, eu sou editor, especialista em livros digitais. Tenho publicado alguns livros espiritualistas e livros espíritas. E, e eu estava conversando com o meu irmão em Cristo, o Rossano Sobrinho, e eu dizia para ele que eu estou em Brasília. Hoje é dia 31, último dia do ano, e amanhã a gente vai ter a posse do presidente eleito, o Lula. E o Rossano, ele me disse: Ednei, e como estão as coisas por aí? Me grave um vídeo. Bom, basicamente, eu vim de rodoviária e o ônibus foi parado em um dos postos da Polícia Federal. Nós tivemos que descer, tivemos que colocar as nossas mochilas e malas e bolsas no chão. Veio um cão farejador. Eu não entendo muito bem da parte técnica, mas ao mesmo tempo que eu fiquei tranquilo, né, porque o ônibus foi abordado, eles queriam ver se tinha armas. Eu não sei, porque é um volume muito grande de ônibus e de carros que vem para Brasília no final do ano para a posse. Então eu não sei se de repente aí passe alguma coisa, né? Fiquei pensando também se entre uma polícia rodoviária federal e outra, talvez eles fizessem um rodízio de carros e de ônibus, mas eu fiquei com a sensação incômoda de que talvez alguma coisa vai passar. Né? E eu não me refiro aos militantes bolsonaristas, não, eu não me refiro a isso. Eu me refiro àqueles extremistas fundamentalistas que escapam do rebanho bolsonarista e que vai fazer bobagem, né? Porque eu fiquei pensando que os bolsonaristas eles têm todo o direito de se manifestar, né? Dentro da militância deles. O problema são os extremistas da extrema direita, né? Que já está quase ali na faixa do fascismo. Bem, amanhã tem a posse do Lula. Eu tenho sentido que eles estão muito restritivos com uma série de objetos. Por exemplo, não vai poder levar guarda-chuva, tem algumas coisas que eles estão restringindo. E fica aquele clima ruim no ar, não por conta dos bolsonaristas, dos militantes da direita, mas realmente por causa desses fascistas que eles chegam, eles extravasam tanto o extremismo deles que eles acabam se tornando terroristas, né? E é interessante a gente notar que na história do Brasil os terroristas sempre estiveram na extrema direita, né? Basta você ver aí alguns episódios durante a ditadura militar. Bem, falando como um irmão espírita, Rossano, eu penso que nós estamos individualmente vivendo histórias, né? E aí essas histórias que a gente vive individualmente nos coloca dentre o joio e o trigo, mas nós vivemos uma história coletiva, então me parece que é quase que impossível a gente escapar da história coletiva que nós estamos vivendo em termos de karma. O Brasil não é um país muito bom, não, para causas coletivas, para as causas sociais. E o que acontece é que, coletivamente falando, nós tivemos inúmeras revoltas, nós tivemos inúmeros combates e guerras, nós tivemos uma dezena de revoluções e também de golpes de Estado o tempo todo, né? A proclamação da República Federativa do Brasil é um golpe na monarquia, e aí uma sucessão de golpes e golpes e golpes, e muita gente se machucou, né? Quer dizer, nós brasileiros também temos um karma que muitos não aceitam, que é o karma da escravidão, né? Quer dizer, nós temos uma herança espiritual sobre a escravidão e que nós não pagamos ainda, né? E é muito interessante ver que algumas pessoas de direita não aceitam, né, o governo progressista que aí está vindo e que tenta de alguma maneira pagar essa dívida, né? Muitas vezes material, mas na maioria das vezes a gente sabe que é um karma espiritual.
E nós então tivemos, na ditadura, por exemplo, nós nos machucamos, muitas pessoas se machucaram na ditadura militar. Sim, a gente não pode esconder que não houve tortura e que não houve desaparecimentos e desovas de corpos humanos e esse tipo de coisa. E isso deixa uma sequela coletiva, isso cria um karma coletivo das quais nós brasileiros que aqui nascemos e que aqui morremos e que aqui encarnamos, a dívida é nossa. Então eu vejo esse momento político do Brasil também como um fechamento de um ciclo. Eu acredito, por exemplo, que agora a gente não vai mais. Nós estamos finalmente com a posse de um presidente eleito, embora eles digam de coisa de urna e etc., mas, sabe, foi eleito, né? Não acredito que as urnas tenham sido fraudadas, não do ponto da tecnologia, porque é impossível a segurança em tecnologia, você vê isso com as fraudes bancárias e com os golpes que tem, mas eu acredito nisso do ponto de vista institucional. Quer dizer, fosse o TSE sozinho, a gente poderia imaginar eventualmente alguém pagou, né, para que a urna fosse fraudada. Mas a gente sabe, nós que somos muito bem informados, nós sabemos que não é só o TSE, né? Tem o TSE, tem a OAB, tem a TCU, tem observadores do mundo todo. Então tem pelo menos aí, se vocês buscarem na internet, pelo menos 16 entidades constituídas que acompanharam toda a tecnologia da urna e as eleições e os votos e etc. Então é muito difícil a gente acreditar que um coletivo de mais de 10 mil pessoas que participaram das eleições, né, e fora todos os outros que foram voluntários, é muito difícil você acreditar que esse tanto de gente foi comprada, né? Quer dizer, poderia eventualmente haver algum tipo de fraude na urna, de forma técnica ou tecnológica, a gente sabe que é possível, é viável, mas do ponto de vista das entidades, é muito difícil você acreditar que pelo menos 16 entidades, entre elas a OAB, etc., tenham sido compradas para fazer vistas grossas a uma suposta fraude nas urnas. Então, é muito inverossímil essa crença dos bolsonaristas, né? E aí eles não conseguiram provar e aí eles vão querer fazer golpe de Estado. E quero terminar dizendo que me parece e eu espero que eu esteja certo, porque eu já errei muito nos meus prognósticos políticos, mas a impressão que eu tenho é de que nós vamos, já que nós não fizemos a justiça que deveria ter sido feito na anistia e na redemocratização, eu acredito que pelo menos de forma espiritual nós estejamos fechando um ciclo coletivo que foi uma ferida na sociedade brasileira, de forma espiritual mesmo que eu falo, espírita mesmo, que se abriu e que não fechou, ficou lá aquela ferida. E eu acredito que agora que nós conseguimos eleger de forma democrática um presidente, embora algumas pessoas não gostem dele, mas foi de forma democrática, eu acredito então que a democracia venceu, a urna ela é o ápice da democracia e a posse do presidente ela faz parte do rito de festividades da consagração dessa democracia. Então eu acredito que amanhã vai ser uma grande festa, sim. Estarei lá. Se houver algo que eu possa gravar para o irmão Rossano, eu trago para vocês, ok? Espero que não tenha nenhum ato terrorista, esse tipo de coisa, né? Nem contra a vida do presidente eleito e nem contra as nossas vidas que estaremos lá festejando a democracia. E é isso. Se acontecer alguma coisa, eu espero que não, eu gravo para vocês e volto aqui e quem sabe gravo alguma coisa para vocês lá, está certo? Eu estou seguro de que nós estamos fechando uma fase de algum ciclo carnal que nós éramos responsáveis
enquanto seres que vivemos, né, no Brasil. É isso, gente. Um feliz ano novo, feliz 2023, e que o Brasil e que essa egrégora maldita que o bolsonarismo trouxe para o nosso país, que se dissipe de uma vez por todas, a gente possa voltar a respirar novamente, literalmente, tá? É isso.